Bem-vindos a mais um Ahead Videocast. Hoje nós vamos falar sobre futuro, sobre estratégia, tendências na gestão de frota para 2026. Não perde, o episódio vai ficar muito legal para você. Se você é gestor de frota, não pode deixar desapercebido as tendências para o próximo ano. Então fica ligado que vai ser um episódio massa, bem legal. Galera, e hoje a gente vai discutir o papel da videotelemetria com identificação por inteligência artificial, Bluetooth e, claro, o impacto financeiro dessas tecnologias. Afinal, de nada adianta investir se o retorno não vem, não é verdade? Tem que ter retorno. Tem que ter retorno. E para esse bate-papo convidamos Rafael Salvador, especialista em frotas e consultor comercial da GoFleet, que acompanha de perto as transformações e os resultados de centenas de operações no Brasil. Seja bem-vindo, Rafa. Fala, gente. Tudo bem? É um prazer aqui estar falando com vocês hoje. Já agradeço, primeiramente pela oportunidade. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre gestão de frotas, um pouquinho de GoFleet, de como que a gente atua aí também no mercado. Maravilha, vai agregar bastante aí, Rafa, a sua experiência, seja bem-vindo, fica à vontade aqui, vamos tentar contribuir com os gestores que estão acompanhando a gente. Mas primeiro, Rafa, me fala um pouquinho sobre a sua entrada no mercado, como é que isso aconteceu, como é que você foi parar no universo da gestão de frotas. Você vai contar, mas eu sei um pouquinho da história do Rafa, sabe? Exatamente. Um pouquinho eu conheço. Não sei se vocês já conheceram aquela história do Cafu, que ele fez teste umas 2 vezes no São Paulo até ser aceito lá. Rafa, aconteceu algo parecido aqui na GoFleet. Primeiro momento não entrou, mas depois integrou nossa equipe aí. Mas Rafa, fala aí quanto tempo você já está na empresa, como é que foi essa entrada no mundo da gestão de frotas para você? Exatamente, Onta. É uma história bacana, uma história legal. Eu já, agora no início de 2026, em março, vou completar, meus 7 anos de GoFleet. Então, eu lembro que lá atrás, por volta de 2018, eu fui bancário. Deixa eu voltar um pouquinho mais no tempo, Eu trabalhei em banco muitos anos. Eu fui bancário e lá eu conheci essa pessoa aqui, Paulo Ionta, além nesse mundo financeiro. E saí desse local que eu trabalhava em 2016. O Ionta me convidou, ele ainda estava na GoFleet naquela época, O Ionta, ele teve 2 tempos aqui. E nessa primeira vez até me convidou para participar de um processo, acabou não dando certo, bateu na trave. E em 2019, ele foi convidado a retornar na GoFleet, Ionta? Isso, já GoFleet, já na Exatamente, já GoFleet, ele tinha ido dar uma passeada no mercado, sabe, Leandro? Voltou e me convidou, eu falei, bora, vamos participar desse processo. E aí, então, que tudo aconteceu, Deu tudo certo e eu lembro que foi bem desafiador na época. O Ionta, ele estava voltando como regional, falou assim, olha, estou formando uma regional, mas não tenho ninguém lá ainda. Então, preciso de vocês aí para estar me ajudando. Para desbravar. Para desbravar tudo isso, era tudo mato. Já viu aquele papo que tem, que era tudo mato? Foi o que aconteceu na época. E entrou eu aqui representando o estado do Paraná. O Andrei, que é um colega nosso que está voltando agora para a GoFleet, Voltou já. Exatamente, o Bruno Souza lá no Rio Grande do Sul. Então, nós iniciamos aí essa jornada. E quando eu entrei na GoFleet, eu falei, meu Deus, eu era do mundo financeiro, eu não conhecia nada, Quando fala de frotas, eu falei, o que é frotas? Nem sabia o que existia, E naquele tempo, naquele período, naquele mês, se eu não me engano, foi em maio, teve um evento aqui em Curitiba do Parar on the Road, que é um evento do Parar, E ali foi meu primeiro contato, de verdade mesmo, com frotas. E quando eu olhei, cheguei naquele lugar, vi todo aquele ecossistema, todo mundo, pessoal de locadora, combustível, pedágio. Eu me apaixonei, eu falei, cara, acho que esse lugar aqui eu tô gostando, vamos ver como é que vai ser isso daqui. E estamos aí fazendo o nosso trajeto, já são 7 anos aí, trabalhando na GoFleet, antiga GoSat, Depois a gente teve aquela virada de chave, a empresa sempre foi a mesma e virou tudo GoFleet. E estamos aí cada dia mais empolgados, com levando a gestão aí para diversas empresas aí de todo o Brasil. Muito massa. E você sabe, Leandro, que isso é muito comum também dos gestores de frota, Que às vezes eles estão em outra área, em outro departamento. Tem gente que está lá no financeiro, recebe a frota para cuidar.
e começa a ir nos eventos, começa a participar. Então, a tua história, Rafa, ela compatibiliza também com a história acredito que a maioria dos gestores estão em alguma outra área e aí acaba absorvendo a frota, né? Isso falando principalmente no nosso mercado, que é o mercado de gestão de frotas leves, né? Que muitas vezes a operação não tem um dono ali. E aí cai com alguém no RH, já vi jurídico, compras, cara. E aí, agora que com o ecossistema aí, inclusive da GoFleet, do Parar, tem se profissionalizado cada vez mais, mas é muito comum, né? E é legal essa visão do financeiro que você tem para o mercado de gestão de frotas. A gente fala que é fundamental, que foi na abertura que você falou, inclusive, né, Leandro? Tem que dar retorno financeiro. Exatamente. Então a gente tem um olhar, a gente que veio do mercado financeiro também vinha assim como o Rafa, a gente tem esse olhar característico de entender números, fazer as contas para que tudo bata no final, né? Para que dê resultado. E isso vai muito de encontro com o que a gente faz hoje, né? A gente presta essa consultoria e essa consultoria a gente tem que ir justamente no detalhe, no final vírgula, lá, exato. Porque tudo isso vai fazer a diferença no final. Exatamente isso, Leandro. De você fazer o estudo, o balanço, você diz, poxa, eu poderia ter feito aqui, então é muito importante ter esse conhecimento também, né? Porque a gente não só vende e entrega, a gente presta uma consultoria, um apoio para o gestor de frota, no tempo que ele permanece com a gente, auxiliando no detalhe. Né? Então, e isso faz a diferença. Daqui a pouco a gente vai mostrar até uma ferramenta bem legal aqui que a gente usa, que é o retorno. É spoiler? Já sei. É spoiler. Mas já no início, já das horas de spoiler, né? Mas vamos guardar. Spoiler, não adianta. Tô me antecipando aqui, vamos segurar. Oi, ontem, só para complementar isso que o Leandro falou, exatamente isso, né? A gente que vem tá com os números na cabeça. Então, quando você apresenta a plataforma lá para o nosso cliente final e tudo se remete em economia, né? Às vezes um veículo parado com a ignição ligada, o que está representando ali para a frota? Qual que é o gasto que aquilo representa, né? Você multiplica pela frota dele, pela quantidade de dias no ano, você chega ali a números absurdos, né? Que às vezes quem está ali não consegue enxergar, né? Essa é a verdade. E Rafa, é muito bom citar por esse exemplo, né? Porque às vezes assim a gente pergunta assim, cara, como é que é o teu melhor motorista? Não, o melhor motorista é o Ionta, ele faz uma média top, ele cuida do carro. Mas o que tu não consegue ver do Ionta? Né? Às vezes é esse tempo de motor ocioso que ele está descansando, enfim, com o ar-condicionado ligado, e aí é um consumo que vai, e às vezes a gente, como gestor, não tem essa visão aí dessa tecnologia. Mas, seguindo, Rafa, cara, como que tu vê a tendência para 2026 no mercado de frotas, né? O que o mercado tá, qual que é o movimento que o mercado está fazendo para a entrada de 2026? Perfeito, Jonathan, muito boa. Leandro, né? Muito boa pergunta, Leandro. 2026, eu acho que é uma mistura de ansiedade. Tanto para nós, que vendemos a plataforma GoFleet, vendemos a nossa telemetria, porque acreditamos em muito, né? Depois eu vou contar umas historinhas para vocês. Tanto para o nosso cliente que espera, né? Novidades. O mercado de tecnologia acontece as coisas muito rápido, né? Então, hoje aqui na GoFleet, a gente já estamos aí findando 2025, mas já a nossa cabeça totalmente voltada para os próximos anos, né? Então, tudo que... não adianta a gente também falar de futuro sem comentar do passado, né? Da onde que a gente veio, toda a nossa história que está por trás disso, tudo que construímos, para chegar nesse ponto hoje de estar falando aí de grandes novidades, aí, algumas tendências para o mercado de gestão de frotas, para a telemetria em 2026. Eu acho que o primeiro ponto crucial é a gente falar um pouco de videotelemetria. A GoFleet ela foi uma das pioneiras também. Hoje temos aí a videotelemetria no nosso escopo. E já vai um spoiler para você que está assistindo, hein? 2026 vem coisa boa aí, não vem, Ionta? Vem. Nossa videotelemetria está evoluindo, né? Não existia 7 anos atrás, né? Quando você entrou, não tinha nem se falava disso, Tava iniciando. Um ponto importante que eu gosto de falar, assim, de telemetria, né? Quando a gente brincou no início que era tudo mato, Leandro, e realmente era. Para você ter uma ideia, quando nós falávamos assim, qual que é o teu portfólio? Eu tenho telemetria com identificação ou sem. E videotelemetria que estava iniciando. Ponto. Hoje você entra, você vê o tanto que a gente conseguiu avançar, o tanto de tecnologia que nós temos aí disponível para os nossos clientes, assim, cada vez mais, e o negócio parece que vai brotando aí ao longo do tempo. Isso é muito importante. Então, teremos aí algumas novidades, né, na questão de videotelemetria, algumas situações pontuais, né, que ela vai ter ali uma garibada do que ela já entrega hoje, então vai aumentar aí essa questão aí, o pessoal procura muito, né?
quero saber sobre fadiga, desvios dos meus condutores, condutor com celular, enfim, depois a gente dá uma esmiuçada nesse detalhe, tá? Vamos falar também um pouquinho sobre identificação dos condutores. Esse é um tema que já acontece muito, é uma demanda de mercado que existe hoje, e também a GoFleet sempre inovando também com novas tecnologias. Vamos falar um pouquinho de Bluetooth, um pouquinho de inteligência artificial também. Até eu estava assistindo alguns podcasts esses dias, o próprio Vitor estava aqui, né? Nosso gerente de produtos, falou um pouco, e exatamente, né? Vamos dar mais uma pincelada aí de como que isso está sendo aplicado hoje para os nossos clientes, e também da parte de integração de dados, né? Eu acho que não existe hoje, quando a gente fala de todo o ecossistema, né? Não existe esses fornecedores, essas empresas não estarem se conversando hoje, né? Então, precisa realmente acontecer uma integração de dados, e a GoFleet está totalmente preparada para isso. Muito bom. Né? Você está falando aí, então, o futuro não é mais o operacional, não é só monitorar, analisar dados, é ser estratégico, né? Exatamente. É buscar uma mudança aí no dia a dia cada vez mais rápido, né? Porque a gente está evoluindo. Que nem você falou, há 7 anos atrás a gente só comentava de videotelemetria, hoje é uma realidade. Acredito, igual você trouxe aí, que realmente é a tendência de todas as frotas em algum momento estarem conectadas por vídeo. Isso vai acontecer. Eu até estive no Summit, nós estivemos, né, no Parar Summit 2025, que, aliás, baita evento, foi espetacular. O melhor, todo ano eu falo que é o melhor, o pessoal não acredita. O pessoal vai se superando, a cada ano vai esperando. O pessoal não acredita, Leandro, mas foi o melhor. Eu confirmo, eu estava lá, eu confirmo. É pra quem não verdade isso acredita, aí. esteja lá no próximo. Vá no Parar Summit. Mas eu fui também no ano passado na ANAFA, que é como se fosse o Parar lá nos Estados Unidos. A ANAFA é a Associação Americana de Gestão de Frotas. E, cara, lá tem, assim, umas 20 empresas de telemetria em stands, assim, muita coisa. Todas as empresas que eu visitei só falam de videotelemetria lá. Então, assim, já é um tema que você vê, já está, assim, enraizado. Eles já entendem telemetria, essa parte, totalmente focados na vídeo. Mas tem algumas... Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a videotelemetria da GoFleet ali. A gente, por exemplo, tem funções que lá eu não vi. Tem questões que, assim, a gente está bem. Então eu falei, cara, como é que a GoFleet está perante o cenário global? Estamos bem pra caramba. A nossa videotelemetria está bem competitiva, até tem uma série de itens hoje no mercado, mas ela tá bacana nesse aspecto, né, o Rafa? Mas é isso, né? Eu queria trazer esse aspecto aí do gestor sair do operacional, né? Tem que ter essa mudança também, né? Exatamente. E quando a gente fala em videotelemetria, nesse caso a gente estava comentando do gestor ter esse dado estratégico para poder olhar com mais tranquilidade a frota, entender onde que ele pode melhorar, a gente fala também do motorista, né? Porque às vezes quando a gente vai colocar uma videotelemetria, o motorista se sente acuado. Não, mas vocês vão estar me vigiando. Cara, a videotelemetria, eu sempre brinco que ela serve tanto como advogado de defesa como teu advogado de acusação. Né? Então pode acontecer alguma situação que tu precisa justificar para tua empresa. Vou dar um exemplo. Às vezes você teve uma freada brusca. Cara, um animal, uma criança, uma pessoa atravessou na tua frente. E você teve que frear e você carrega last mile e bagunçou todo... Virou toda a carga. Virou toda a carga, amassou e tal. Cara, se você não tem uma videotelemetria hoje, como é que você vai justificar que foi uma criança que atravessou na frente? É isso. A telemetria, ela nasceu realmente para... como inovação, né? Hoje, tudo que a gente vê, tudo... é questão de tecnologia. E a videotelemetria, ela veio aí para representar mesmo realmente o futuro. Tem até uma palavra que a gente gosta de falar, né? Uma frase, né? Contra fotos e vídeos não tem argumentos, né? Então, são situações ali que alguns condutores são expostos no dia a dia. Eu falo para vocês, vou ser sincero, o condutor que faz tudo certinho, né? Que ele é um bom condutor, ele não vai se preocupar com videotelemetria, não vai se preocupar com câmera filmando ele, nada. Mas aquele cara que ele tem... faz errado, tem uma má condução, gosta de acelerar um pouquinho, entendeu? Esse daí é o que mais traz trabalho para os gestores de frota. Em resumo, é isso. Então, a gente acompanha isso no dia a dia, falando com os gestores, a gente se depara com muita situação dessa, né? Isso acontece porque, vamos pegar vídeos, por exemplo, o ambiente que a gente está hoje, a gente está sendo filmado. Todo lugar, nossa casa tem câmeras hoje. Então, o veículo é um bem da empresa. O que isso vai estar mudando?
enfim, é apenas a continuidade, a questão de assimilar isso também, né? Aí para fazer os colaboradores entender que a tecnologia, ela tá andando a par com eles para ajudar, na verdade, e não para atrapalhar. É verdade. E é o que você falou, Rafa, super concordo contigo. O cara que já tá fazendo tudo certinho, não tem problema nenhum, né? Não vai ter por que ele vai ficar preocupado com ter a câmera. Mas pro lado da gestão é importante porque ela traz aspectos que a telemetria convencional não traz, né, Rafa? Exato. Então tem coisas que são diferentes, né? Seria legal até você comentar um pouco sobre isso aí, sobre o que é diferente, né, de uma telemetria que o cara pode enxergar ou não enxergar, né? Exatamente. Uma telemetria você não consegue saber, que nem você falou, se realmente foi um animal que atravessou a pista. Nós temos, né, algumas situações que quando você está lá na ponta conversando com os gestores, você escuta as histórias, né? E tem cada uma assim que você fica até de cabelo em pé. Eu que já tô com meus cabelinhos brancos aqui, Leandro, você me entende, né? Um pouco. O Yonta não entende muito mais, mas a gente... Eu não entendo de cabelo, na verdade. Aí, a gente se depara com muitas situações. E realmente, a videotelemetria, ela tá para apoiar principalmente o gestor de frotas, né? Porque muitas vezes acontece no campo, por exemplo, a gente tem um mercado muito grande que é no agro, né? Nós atendemos fortemente o agronegócio. E acontece situações ali totalmente inusitadas e difíceis, né? Nessas estradas de chão. E até como o Yonta comentou, às vezes o colaborador se envolve num acidente e fala, foi uma capivara, foi um animal que atravessou lá na frente. E fica naquela, né? Naquela falácia dele contando a versão dele e o gestor de frotas, ele realmente sem saber se de fato foi aquilo. Então, a videotelemetria, ela veio para ajudar principalmente esse tipo de situação, né? Além de você trabalhar... hoje nós trabalhamos aí de uma forma... depois que acontece, por exemplo, uma situação dessa, você consegue fazer recuperação de imagem e você realmente atesta se aquilo é verdadeiro ou não. Porque se o teu condutor, o teu colaborador, ele está mentindo para você nisso, imagine tantas outras coisas que ele não pode estar fazendo. Exatamente. Né? Então, assim, e a gente vai partir para um outro momento, a gente já vai trabalhando de uma ação preventiva, né? Depois ele vai começar a gerar mais informações e você, com vários dados gerando para o gestor de frotas, já vai saber ali realmente que tipo de ação ele vai estar tomando ali no dia a dia. Vamos tangibilizar o negócio? Bora lá. Produção, colocar o nosso site, né, Rafa? Ele tem alguns vídeos, inclusive tem uma página só de videotelemetria lá. Isso, Yonta. Para você conferir mais. Aqui tem alguns casos, né? Primeiro, depois a gente volta aqui, mas se puder descer um pouquinho mais a página. Não, volta lá na tela. Só desce a página pra gente ver um caso aqui real, de mais para baixo, mais para baixo. Ali. No cantinho ali, ó. Essa daqui pode dar o play. Esse é um caso... E aí, você que é gestor aí que tá assistindo, dá uma olhada, vê se de repente não pode acontecer isso na tua operação, né? Exatamente. Primeira coisa que você não pegaria, né, Rafa? Ó, se olhar o vídeo, ele tá tomando café, dirigindo com uma mão e sem o cinto de segurança. Agora, né? olha onde é que tá o cinto. Ah, mas ele tá de cinto? Não, né? Não olha tá. Aonde tá o cinto. O cinto tava preso atrás dele. O café foi na cara do... Foi no rosto do passageiro. Dele. Exatamente. Pessoal, isso aqui foi só bem material, enfim, ninguém se machucou. Mas poderia ter acontecido algo pior, né? Vamos dar o play de novo aí, produção, só pra gente ver de novo aí fazer o react. Isso aqui era cedo, então o cara não tava cansado, não tinha nada. Área rural, né? Área rural, né? Você vê que ele passa a rodovia e toma uma colisão lateral aqui forte, ó. Veja que ele olha para um lado, vê que não tem, só quando ele olha para o lado que vinha, aí já era tarde demais. Então, assim, você imagina, Rafa, o tanto de investigação que teria que ter sido feita pela empresa para chegar nesse parecer, porque provavelmente o condutor não vai falar, né? Ele vai contar a versão dele. De fato aconteceu, né? Mas assim, esse é um caso que ele está absolutamente errado em todo o processo, né? E aí você tem uma auditoria aqui completa através da câmera, isso aí que você falou, contra fotos e vídeos não há argumentos, que já traz toda a transparência, né, do processo. E um pouco para cima aqui também, voltando ali, aqui ó, a gente tem a parte do reconhecimento facial, se puder dar um play aqui pra gente, produção. Muito bom. Que aí, Rafa, é a IA integrada, né? Aí a gente está falando de inteligência artificial, de fato, sendo utilizada na operação de frota. Exato. Que hoje se fala muito de IA, mas pouco de fato se usa, né?
E esse é um diferencial que a gente tem visto, né? Você que está no campo, acho que você deve se deparar com bastante gente entendendo isso como um diferencial. É um diferencial e um baita diferencial, vou falar para você. Quando nós trazemos ali para os nossos gestores, né? Toda essa tecnologia sobre o reconhecimento facial, se voltarmos um pouquinho para trás, né? E falarmos somente da telemetria pura, a gente vai encontrar algumas falhas na parte de identificação. Por exemplo, se fosse identificação por cartão RFID, existe uma troca ali, né? Às vezes o condutor troca o cartão um com o outro. Perde. O que eu faço, você não sabe o tanto de cartão que eu vendo, a receita que a GoFleet ganha com cartão. Tô brincando, gente. Mas assim, o cartão, o pessoal perde, acaba se perdendo. A videotelemetria, não. Pense só, você é condutor, né? O motorista chega ali, você é gestor de frota. O seu condutor não vai precisar ter nenhuma ação. A única preocupação dele, Leandro, é dirigir o carro. Só isso. Por quê? O mesmo equipamento, tá? Que vai trazer todas as informações da videotelemetria. Ele vai fazer uma filmagem frontal, ele tem uma filmagem interna. E essa câmera virada internamente, ele reconhece o condutor por foto. Isso aí já é um baita diferencial, porque volto a falar do agro. No agro, chegava situações dos condutores, do colaborador chegar de repente em fazendas, alguma coisa, simplesmente largava a chave lá, qualquer pessoa, às vezes até crianças ali, pegava o veículo para dirigir, né? E aí? Então, através da videotelemetria, foi possível gerar esse tipo de informação, né? Começar a identificar os condutores, né? E a nossa tecnologia a IA que está por trás disso, né? Essa inteligência que faz esse reconhecimento, só para explicar melhor aí para você que está assistindo a gente. De início, ele vai bater algumas fotos. O Leandro um dia está de óculos, outro dia está de boné, né? Ele está gerando ali um banco de dados para você. O gestor de frota, o que ele vai fazer? Ele vai entrar dentro da plataforma GoFleet e vai mostrar, ele vai ensinar, na verdade, aqui é o humano ajudando a inteligência de início, né? Depois a inteligência trabalhando para o ser humano. É incrível isso, né? Muito bom. Então ele vai estar ali ensinando, esse aqui é o Leandro Lambe, Paulo Ionta, Rafael Salvador. Meu irmão, a hora que ele começa a gerar ali essas informações, automaticamente ele vai reconhecer os seus condutores por fotos, né? E a hora que o gestor de frotas, né, ele for tirar algum relatório, por exemplo, um relatório de rodagem, um relatório de utilização, um relatório de infrações, né, já vai aparecer quem que era o condutor que estava dirigindo. Então, o condutor não precisa fazer nada, a única preocupação dele é dirigir. E o bom também, Rafa, para as empresas que têm vários motoristas para o mesmo veículo, né? Então, porque, às vezes se você vai fazer identificação de algum outro tipo, sei lá, que você não vai estar no veículo, tu esquece de fazer, deslogar, enfim, por exemplo, o outro motorista vai estar dirigindo e aí se acontecer qualquer coisa, você que vai ser responsabilizado. Isso. Né? E quando a gente tem a identificação com vários motoristas, você sabe exatamente quem estava conduzindo aquele veículo, independente da hora, do dia, a imagem vai estar ali, né? E principalmente a imagem do condutor e os vídeos que ele vai gerar também, isso já vai servir de aprendizado para os demais colaboradores. Por quê? Porque o gestor de frota, ele pega situações como essa que a gente mostrou, e num treinamento ali, replicando, fazendo ali uma parte de... ajudando, né, os colaboradores dele. De segurança, exatamente, a cultura de segurança sendo ali replicada para os demais, ele pega exemplos como esse, tá? E quem está assistindo, o cara já vai e falou, opa, eu acho que dá pra gente fazer um pouquinho diferente aqui. Ele vai lembrar, pode ter certeza disso. Toda vez que alguém agora for tomar um cafezinho dirigindo, vai lembrar desse vídeo aqui, tá? E aquilo que eu falei que eu vi nos Estados Unidos, das várias empresas, das mais de 20 que eu visitei de telemetria, apenas uma tinha a identificação por IA dentro da câmera embutida. Isso é um diferencial da GoFleet, porque é um desenvolvimento interno, né? Vale frisar isso, a GoFleet faz o próprio desenvolvimento da inteligência, né, embarcada nessas câmeras. Então, isso nos diferencia em nível de mercado. E essa IA que identifica, eu costumo tangibilizar de uma forma muito simples para quem não conhece ainda. É como se fosse o teu Google Fotos, sabe? O Google Fotos lá que você entra, ele pergunta, esse aqui é o Paulo Ionta? Aí você marca a foto e fala, aí você vai ensinando, né? Porque você muda ali o visual e tal, e ela vai atualizando em conjunto. Mas é legal, porque a IA, inclusive aí trazendo a novidade
que em breve a gente tem ali aprimoramento da nossa videotelemetria com os eventos de DMS, que aí são aquelas situações que acontecem, como, por exemplo, o cansaço, a fadiga, piscou, você está comendo, bebendo, fumando ao volante, né? Uso de cinto, uma série de fatores que a câmera já pega e já alerta, né? A gente está trabalhando muito para fazer uma entrega bem relevante nesse aspecto. Mas assim, se você é gestor, quer conhecer a videotelemetria no detalhe, a gente mostrou aqui só um pouquinho do que... um detalhe, só para você ter uma ideia mais ou menos de como funciona. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link, você clica nele, marca um horário e vai conhecer no detalhe com a nossa equipe como funciona essa videotelemetria. Te garanto que você vai se impressionar com a tecnologia e vai se impressionar ainda mais com o custo. O nosso preço é muito acessível, Rafa, para esse mercado. E nós somos muito arrojados, tá? Nisso daí. E até no campo, no nosso dia a dia, nos deparamos, né, com gestores de frota e falam assim, mas o concorrente A, B ou C, eles me entregam isso daqui. Lá já tem, lá já tem fadiga, né? E a gente começa a entender, né? Tá, aí funciona? Como é que tá isso daí? Aí o comercial começa a se abrir, né? Começa a contar um pouco ali do realmente se de fato tá funcionando 100% ou não. Então a gente percebe hoje que existe aí, realmente gera bastante trabalho, né? Vamos falar assim, gera muito trabalho para o gestor de frotas, tá filtrando o que é verdadeiro e o que não é. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E a gente tem situações de empresas que coloca gestores dedicados para isso, para ficar ali filtrando, né? Imagine, 24 horas, alguém dedicado para validar isso aí ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos videotelemetria, eu entrei em 2019, eu tinha recém-lançado o produto, acho que desde 2018, se eu não me engano. Depois o pessoal corrige aí, me lembro dessa informação. E eu lembro, desde lá de trás, a gente vem falando disso. E nós estamos em 2025. E 2026 vai ser o ano que nós vamos lançar essa inteligência. Por quê? A GoFleet, tudo que acontece dentro da nossa empresa, Leandro, acontece dentro de casa. Nós temos uma equipe lá em Londrina, engenheiro de software, pessoal especializado que está desenvolvendo novas tecnologias. Então, tudo é criação nossa. A gente compra o hardware e toda a inteligência dele é a GoFleet que faz, entendeu? Então, nós não vamos lançar um produto que é só para dizer que tem, não. A gente vai lançar um produto que realmente funciona. E isso a gente quer trazer, todos os nossos lançamentos, na verdade, tudo que a gente fala de tecnologia é muito bem trabalhado e avaliado dentro de casa. Volto a comentar, nós temos videotelemetria desde lá de trás. Essas novas funcionalidades, elas existirão em curto prazo. Eu tenho certeza disso. Eu, como vendedor, os clientes mais perguntam, e aí, já tem? Falei, tá chegando. E esse tá chegando de verdade mesmo. Eu creio que em 2026 é o ano aí que a gente vai dar aquela guinada aí com essa nova tecnologia também. E isso agrega muito, tanto para a GoFleet quanto aí para os nossos gestores também no dia a dia. E o que é bom também, né, Rafa? Antes de a gente lançar qualquer coisa no mercado, a gente testa, a gente retesta, testa de novo, até entregar para o público e dizer, cara, agora você pode usar, que está perfeito. Leandro, só para finalizar essa tua fala, exatamente isso. Nós temos... O Ion tá mais tempo de casa, né, do que eu ainda. Ele vai concordar comigo. Nós temos hoje clientes, frotas, empresas que utilizam, às vezes está com o mesmo equipamento lá, 7, 8, 10 anos rodando. Todo esse tempo e não dá manutenção lá. Então, assim, tudo que nós homologamos de hardware é duramente analisado, tá? Se você for lá na GoFleet, você pode ter certeza que todo dia vai ter algum fornecedor de hardware lá querendo vender coisa pra gente. Então, assim, é testado e realmente, de fato, quando é aprovado, ele vai para campo. Não é qualquer um que vai. Muito bom. Aproveitando, não só de vive o mundo. Nós temos outra identificação também, né, Rafa? Cara, conta pra gente aí sobre a identificação via Bluetooth. Meu Deus, porque isso aí... também é muito boa, muito interessante. Isso é demais. E eu vou falar uma coisinha pra você antes aqui pra vocês. Pra você também que tá assistindo a gente. Quando a gente fala de videotelemetria, é tudo muito lindo, né? A gente gosta. Mas se você não tiver uma telemetria e você ainda tá lá, você tá iniciando... O conselho que eu dou, tá? Começa na telemetria, começa a gerar os indicadores, começa a trabalhar, depois você pensa no upgrade ali para uma videotelemetria, tá? Por quê?
Existe aí, o pessoal fala bastante hoje, né? Faça o básico bem feito. E é exatamente isso, tá? Onde que eu quero chegar. Questão de inteligência artificial, identificação de condutores, né? Vamos falar um pouco de Bluetooth e vamos falar um pouco de IA também, para a parte de identificação de condutores. Hoje, nós temos aí no nosso portfólio. A GoFleet não para de inovar, né? Eu gosto de puxar a sardinha porque eu amo o que eu faço, amo essa empresa, então a gente sempre vai estar falando. Quando nós falamos assim de identificação de condutor, a GoFleet também ela gosta de trazer novas tecnologias, né? Você lembra, no início da nossa conversa, eu comentei que quando nós entramos aqui, nós tínhamos telemetria, com ou sem identificação. E se fosse com identificação de condutor, seria o cartão RFID, ponto. Não tínhamos outra solução, a não ser ali a parte de vídeo telemetria. Nós temos agora a identificação via Bluetooth. Como que ela funciona? Qual que é o contexto dela, tá? O condutor, o gestor, a princípio, vai esquecer cartão, esse negócio de trocar cartão, né? Perder. Lembra que eu falei lá que o pessoal gosta de comprar cartão RFID? Igual esse aqui, né, Rafa? Tem um cartãozinho desse. Esse aqui é do prédio, né? Do Quantos prédios já não estão substituindo isso, né? Porque a gente perde. Você vê a acessibilidade nos prédios, né? Tudo por questão ali de reconhecimento facial, enfim. Exatamente. Agora comparando, esse aqui é do nosso escritório aqui em Curitiba. Mas lá em Londrina é inteligência artificial. Exato. Isso já está trabalhando. Então, a identificação via Bluetooth, como que ela vai funcionar? O condutor, a hora que ele chega no seu veículo, ele vai dar ignição. A hora que ele dá ignição, vai ter um aviso sonoro para lembrá-lo, né? Claro que ele precisa se identificar. É muito simples, gente. Poxa, até deixei meu celular ali do ladinho. Mas ele abre o aplicativo, abre ali GoFleet ID, já vai fazer a conexão com o carro, se identificou. Ponto. Apenas isso. Sabe o que é bom disso, Leandro e Onta? Que acabou esse negócio de emprestar cartão. Eu esqueci meu cartão. Gente, celular ninguém empresta. Celular ninguém esquece, entendeu? Já virou uma extensão do corpo humano isso daí. Isso que é interessante. Então, e ela funciona muito bem. Hoje nós também já temos ali desbloqueio na identificação, por exemplo, né? Então, se o condutor de fato, quando a gente fala de identificação via Bluetooth, existe o aviso sonoro, que ele vai dar um aviso sonoro para lembrar, ele vai se reconhecer. Eu vou falar para você, o condutor que não se identifica hoje, eu acho que é a pessoa que não está muito afim de trabalhar, na verdade, porque o barulho ele irrita um pouquinho. Ele dá um buzzer lá. Às vezes o condutor fica 4 minutos dirigindo o veículo, né, que é o tempo desse buzzer, e fica sem se identificar, eu não consigo entender, né? Então isso serve ali para identificação RFID e para o Bluetooth. Então, o Bluetooth, ele se identificou, né? Ele reconheceu, pronto. Através, quando o gestor for buscar os relatórios, já vai sair lá quem que era o condutor que estava dirigindo ele. E o legal como você falou, a gente já criou o modelo que tem o buzzer e o modelo que tem o desbloqueio, né? Que o veículo já fica bloqueado e só pode ser conduzido depois de identificado. Que a gente sabe, você, gestor, cada um tem o seu tipo de clientela, digamos assim, né? O seu tipo de usuário. Tem uns que você tem uma cultura já mais avançada e aí um buzzer já resolve, porque o cara já se identifica e tal. Outras operações tem que tomar uma medida mais drástica que, no meu ponto de vista, é bloquear um veículo, né? Então, manter ele bloqueado é para aquele tipo de operação que já está difícil, né? Você criar a cultura e tal, a utilização. E tem vale dizer, nós temos todas as tecnologias, né, Rafa? A gente tem o iButton, tem o cartão RFID, que é isso aqui, tem o Bluetooth, tem a inteligência artificial, que é bem legal você comentar sobre isso, como ela funciona também. E temos a câmera. Então, são 5 tipos aí de identificação, praticamente, que a gente tem no portfólio. Então, para aquele momento que o gestor de frota quiser, Leandro. Perfeito. E sabe, desculpa, Rafa, até aproveitando o gancho do Yonta, o que é legal, né, da nossa tecnologia? Cara, a gente molda conforme a necessidade do cliente. Cara, eu tenho desde um produto que é mais em conta, que é um produto de entrada, que ele vai começar a ganhar essa maturidade até chegar numa videotelemetria, que você consegue montando conforme o teu bolso, né? E a tua operação. Então isso é legal, a gente não tem um produto que ele cara, é isso aqui e pronto, você tem que colocar. Então a gente consegue ajustar isso para cada tipo de operação. Agora deixa eu guardar o meu cartão aqui, senão eu não entro no prédio depois. Senão eu vou perder, Rafa. Perdeu, pronto. Aí você vai ter que gastar dinheiro. Um ponto importante ainda sobre identificação via Bluetooth, tem um cliente aqui da região de Curitiba que é a Nelvia.
né? O gestor lá, Thiago, grande parceiro nosso, e foi um dos grandes aí que acreditou na tecnologia. E quando nós implantamos lá a identificação via Bluetooth, vocês pensem, lá eles possuem em torno de 610 veículos, né? Entre frota leve e pesada. Condutores, facilmente passa de 1.000 condutores por mês. Então, você vai ter condutor ali novo, velho, de tudo isso, né? De todas as idades. Quem já se adaptou à tecnologia ou não. Mas, na verdade, onde que eu quero chegar com isso que eu estou comentando? Hoje em dia, todo mundo tem celular. Todo mundo é muito simples de você fazer a identificação via Bluetooth, né? É só abrir o aplicativo e fazer a conexão. E aquilo que um ponto importante, veio uma demanda lá da própria Delvia. Não sei se, acho que já foi comentado aqui, talvez, no podcast passado ali pelo Vitor. Porque toda vez que ligava o veículo, precisava se identificar. E como eles trabalham em rodovias, né? Fazendo rodovias, na verdade, né? Essa é o grande core da empresa. Eles precisavam ali às vezes, o condutor liga e desliga durante várias vezes no dia. Então, para facilitar também a vida do condutor, ele consegue, a hora que vai fazer a primeira identificação, sou eu, o motorista, que vai ficar aqui nas próximas 8 horas. Então, ele faz o primeiro reconhecimento, as demais não têm a necessidade de se identificar, tá? E quando o gestor volta a falar qualquer tipo de relatório, qualquer tipo de informação, ele já vai saber quem que era o condutor que estava dirigindo. Vamos falar agora de inteligência artificial, né? O Ionta deu uma pincelada. A IA também é outra coisa que veio aí para sensacional, né? A GoFleet, sinceramente, olha, me surpreende cada dia mais, porque é tanta tecnologia quando a gente fala, né? O Ionta contou ali no dedo, né? 5 já, a gente falou aqui na identificação de condutor. Só na identificação, né? De condutor, imagine, né? A diversificação que nós temos aí de produtos. Nós temos também a IA. Como que ela funciona, tá, Leandro? O condutor, esse mesmo aplicativo que eu comentei, o GoFleet ID, ele vai ter lá instalado no celular dele, tá? Ele vai rodar ali em segundo plano, na verdade. O que o condutor precisa fazer? Dirigir o carro, só. O condutor não tem nenhuma ação. Ele não precisa tirar celular, não vai precisar se identificar, nada. Ele liga o veículo e roda, tá? Como que funciona? Existe uma inteligência, existem ali pelo menos 18 parâmetros que são analisados por trás disso, tá? Tudo isso, gente, criação GoFleet. Depois que ele termina a dirigibilidade dele do ponto A ao ponto B, né? Essa identificação do condutor, ela é pós-processada. Então, vai fazer com os dados de localização do celular, do hardware instalado, ele faz o cruzamento e vai trazer ali informação quem era o condutor. Ponto de atenção. Se no mesmo veículo, está nós três trabalhamos na GoFleet e temos essa tecnologia. Paulo Ionta, Leandro Lambi e Rafael Salvador. Depois que nós terminamos esse trajeto, tá? Aí todos nós vamos receber um pop-up no celular. Falar assim, Leandro, era você que estava dirigindo? 90 e tantos % diz que era você. Então, nós vamos validar quem estava dirigindo ou não naquele percurso. Então, assim, tudo isso foi pensado. Se nós três falar assim, não, nós três estávamos dirigindo, né? Vai lá para o gestor de frota fazer esse desempate. Então, tudo isso é pensado e funciona demais. Inclusive, ela está usando também essa tecnologia de identificação por IA. Ela está sendo usada ali como um backup também. Às vezes, o condutor, às vezes a empresa ela tem identificação por cartão e o pessoal não está muito fazendo a utilização, ela já é ali a garantia, né? De já estar se identificando o condutor também. Um ponto importante. Esses dias fiz uma agenda num cliente, ele me contando ali sobre identificação de condutor. Lá eles utilizam, a gente até brinca agora, né? Esse método arcaico aí, que é o cartão RFID. Quem gosta, gente, é uma brincadeira, tá? A gente gosta de fazer. Mas a tecnologia, ela evolui bastante. E ele comentando que a parte de identificação de condutor, apenas 20% dos condutores estavam se identificando. 80% não estavam, tá? Então, se a gente falar de uma inteligência hoje por IA, por exemplo, isso aí, com certeza, esse problema vai ser... já vai acabar, né? Esse problema de falta de identificação. A IA é o mais efetivo. Essa que tem o aplicativo e tal, nos percentuais de identificação interna, ela que mais identifica. E recentemente fiz um levantamento também, mas só nesse ano, de tudo que nós implantamos, foram milhares de veículos, mais de 61% tem algum tipo de identificação. Imagine, então. Então, isso mostra que muitas das operações de gestão de frota, elas não são um carro para um condutor, mas sim um carro para múltiplos condutores.
E não dá para você, nesse cenário, não tem como você fazer gestão estratégica sem saber quem está dirigindo, né? Porque aí o Rafa pode ter dirigido 5 carros durante esse mês, aí você passa de fazer, principalmente análise comportamental, não é por carro, é por pessoa. E a gente tem, inclusive, aplicativo do condutor, onde mesmo que ele dirija 10 carros diferentes no mês, tendo as identificações, você vai saber exatamente o que aconteceu com aquele condutor. Mas, Rafa, tem um ponto que a gente tem que trazer aqui também, que é a questão da política. Política de frota e de consequência. Porque a gente falou aqui, legal, tecnologia, Leandro. A gente tem os dados, gera, tira foto, grava vídeo, e aí, faz isso, faz aquilo e tal. Mas, que nem você trouxe, o cara tem o RFID, mas 20% só se identificam. Então, alguma coisa por trás está acontecendo, porque não está incentivando a galera. E nem tudo é na força, né, que você vai conseguir. Tem que ter uma política, tem que ter uma tratativa, uma política de consequência, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa trazer também para o gestor de frota analisar isso. Antes até de trazer uma tecnologia e embarcar, ele trabalhar ao lado da política, estruturar alguma coisa. Exatamente. E é uma coisa que o Dr. Carlos sempre fala pra gente, né? E a gente espera o Dr. Carlos aqui ainda para conversar com ele. Né? Essa agenda tá difícil. Tá convidado, Dr. Carlos. E ele sempre fala que a política de consequência, ela não é uma punição. Ela é uma coerência, né, entre comportamento e resultado. Então, essa é a importância também da política de frotas. Né? Exatamente. A política de frota, gente, esses dias eu escutei uma frase que ela é muito verdadeira. E eu trago ela comigo agora. Diz assim, né? O óbvio precisa ser dito. Gente, a política de frota, ela tá ali. Velocidade máxima, né? 110 km por hora. Um exemplo, tá? Identificação de condutor é preciso ter. Gente, põe no papel. O colaborador, a hora que ele for ver, entrou na empresa, ele vai ver as regras, né? Tudo o que pode, o que não pode, vamos usar esse termo, vai estar tudo ali escrito, né, no papel. Então, a política de frota, ela existe para quê? Para proteger a empresa, né? Isso é fato. Para proteger ele e para proteger o colaborador também. Para ele ter ciência, né? Porque o gestor de frotas, ele está ali para ajudar. Perfeito? Então, para ele ter ciência das regras, de tudo o que pode e o que não pode, de fato, dentro ali daquela empresa, daquela gestão, como que acontece, porque muda, né? Às vezes um ponto ou outro vai mudar de uma empresa para outra, mas eu acho ali que 80% das regras, elas são da política de frota, é igual para todo mundo, né? Para todas as empresas. Então, isso já vem ali, a pessoa já vem assimilando desde a entrada dela, né? E até ali para uma garantia futura também. E Rafa, isso é muito importante, porque legalmente quem é responsável é a empresa. Isso. Eu vou dar um exemplo aqui, que isso até o Dr. Carlos passou no Summit, lá, na palestra dele, e aí ele trouxe uns vídeos com um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que o rapaz estava usando o celular e teve um acidente e pessoas vieram a óbito. E não tinha nada na política de frota a respeito de uso de celular, de velocidade, enfim. A empresa foi responsável legalmente, né? Então, o motorista ele teve que todo passar pelo processo, mas legalmente é responsável da empresa. Diferente de quando você diz, cara, tua velocidade máxima é 100 km por hora. Você assinou ali, você está isentando a empresa dessa responsabilidade. Porque se você bater a 120 km por hora, você vai chegar na frente na hora que você for fazer laudo? Laudo, né? Com a polícia, uma perícia. A perícia, você vai mostrar, vai dizer, não, tá aqui, ó. Ele assinou, a responsabilidade dele era de 100 km por hora. Uhum. A minha responsabilidade, ela vem até aqui. Exato, exatamente. Mas você sabe o que eu acho importante disso tudo? A política de frota, realmente ela existe para aplicar ali a cultura, né, de responsabilidade, a cultura de segurança dentro das empresas, mas a gestão tem que entrar junto. Aconteceu um fato curioso esses dias. Tava eu e o Bruno Souza. Bruno, um grande abraço aí, nosso gerente regional sul. Gaúcho, tchê. Gauchão, né, Lambi? Oh. Gremista. O Bruno, estava eu e ele fazendo um check-out no hotel. Foi muito curioso. Estávamos ali com o uniforme Golfleet. Aí tinha um colaborador de uma empresa, a qual
tem a nossa tecnologia, olhou, vocês são da GoFleet, né? Seus dedos duros. Bem assim, opa, não, explicamos, né? A tecnologia ali tá ali para ajudar. Não é ser dedo duro de ninguém. Volta a falar aquilo que eu já iniciei. Para o bom condutor, meu irmão, pode ser a regra que for. Ele vai fazer certo, mas quem tenta burlar a regra, quem gosta de fazer errado, vai se incomodar. Seja com política de frota, seja com qualquer coisa, com qualquer demanda ali da atividade dele, do trabalho dele. E ele veio comentar, né, com a gente, aquele buzzer lá fica pitando toda vez que eu passo de 120 km por hora. Eu falei, 120 km por hora? Eu falei, você já está acima. Ele, não, porque eu rodo em São Paulo, lá a estrada é diferente. Eu falei, não, legal. Mas assim, você entende, e claramente ele era uma pessoa que tinha um cargo maior dentro da empresa, né? Ele era um gestor. E então você vê que tinha que ser feito um trabalho com um gestor, né? Com o gestor daquela área, daquela unidade, para que ele possa internalizar para os demais colaboradores abaixo dele a importância de respeitar, né? Se na cabeça dele 120 km por hora era pouco, né? Imagine. E eu já me lembro também, já me puxa, Ionta, aquele case que nós temos, né, daquela condutora, ela conta uma história, se não me engano, da empresa Lactalis, né? Acho que é. Acho que é isso. Ela conta, Leandro, que quando foi implantada telemetria, ela era totalmente contra, porque esses avisos sonoros, toda vez que eu ultrapasso a velocidade, eu tenho que reduzir, né? O meu comportamento, né, tá muito inadequado. E aquilo começou a fazer parte dela, mudou a cultura dela, até que um dia ela sofreu um acidente. É isso, né? Tem um relato dela no nosso material. E ela conta que por causa da mudança do comportamento dela, tá? Ela se salvou, ela sobreviveu nesse acidente, num capotamento que teve. Então, assim, a política de frota, ela existe, volto a falar, para proteger a empresa e para proteger você, colaborador, que está dirigindo o carro também. E é importante, dentro da política, conter o que a gente chama de política de consequência. Isso. Então, ela Perfeito. pode ser de acordo com a sua operação, né? Tem empresa que ela vai focar mais na premiação, pegar os melhores, destacar, fazer, né, levantar a galera, divulgar, para que os outros os enxerguem e sigam aquele bom exemplo. Mas tem outras empresas que já focam mais no punitivo mesmo, de fazer o ranking dos piores, advertência, desligamento, justa causa, tem uma série de fatores, mas é importante que tenha dentro da política, de acordo com a tua cultura da tua empresa, você monte isso, coloque essa política de consequência, leve para dentro de casa para que seja avaliado, aprovado, enfim. Para que quando aconteça uma situação lá que a telemetria pegou, eu falo muito assim, você tem lá a câmera que pegou o cara sem utilizar o cinto, mas tá, beleza, e daí? A partir daí você vai fazer o quê? O que a política diz? Não é você, gestor, é a política tá dizendo, né? Isso até impessoaliza um pouco e facilita para você tratar lá no dia a dia. Mas eu sei que nem todo mundo tem uma política, Leandro, muito bem estruturada, às vezes muito robusta. Então eu quero deixar mais um presente aqui para quem está assistindo a gente agora. Tô gostando disso, hein? O presente é o seguinte, vai clicar no link aqui na descrição e alinhei com o marketing lá, a gente vai elaborar e mandar um documento com algumas sugestões de política de consequência. Para quem está assistindo, cara, não sei como que eu faço, minha política ainda está muito rasa. Cara, clica aqui. Link da descrição, faz o teu cadastro que a gente manda para você uma sugestão ali, pelo menos, né, um caminho, uma política de consequência para você melhorar essa parte dentro de casa que é muito importante. Legal. Ô, Ionta, e você falando disso, vai bem em conta daquilo que eu comentei, né? A gente vai entregar ali praticamente 80% da tua política está pronta já. Os outros 20% você vai detalhar de acordo com a tua operação, né? Isso é importante demais mesmo. A política de frota bem construída e a política de consequência, elas andam juntas, tá? Gestor, você que está assistindo a gente, tem que andar junto, perfeito? Porque isso aí ninguém sabe. Hoje, nós temos de casa hoje para vir trabalhar, né? Hoje estamos aqui no podcast e o nosso retorno. Né? Então, assim, nós temos que estar ali, entender, né? Realmente, fazer cumprir aquilo que nos foi designado. Tá escrito, assinamos, gente, vamos fazer valer, vamos fazer acontecer também. E esse ponto, só para finalizar esse ponto aqui, eu gosto de falar, gente, quando eu falo de GoFleet, já falei, né? Eu não gosto de parar. Até parece não paro que de você falar. é comercial. Até parece, né, que eu sou vendedor. Gente, dentro da nossa telemetria, tá? Todos os módulos que você vai acessar, que você vai ver, nós vamos ali trazer rankings. É aquilo que o Ionta comentou.
tem ranking dos 10 piores. Ou você pode inverter, tira de todo mundo, ou deixa os 10 melhores condutores, né? De infrações, por exemplo, de tudo, tá? Então, é totalmente visual. Hoje o GoFleet, a plataforma, ela foi moldada para você, gestor, fazer com que a plataforma trabalhe para você ganhar tempo na tua gestão. Nós temos ali relatórios automáticos, que você pode receber um relatório de infrações, por exemplo. Você estipula uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. O GoFleet está mandando as informações ali. Já vou assinar o pedido ali. Aí, eu quero implementar essa telemetria aí, mano. E o outro link que eu faço, quando a gente fala de políticas de frota, que são as regras, o que pode e o que não pode, nós temos um módulo específico dentro do GoFleet, tá? Que lá o gestor de frotas vai estar colocando ali todas as regras. Velocidade máxima, 100 km por hora, 110. Você consegue criar políticas diferentes para diferentes grupos, tá? Por exemplo, eu tenho a frota comercial. Não, frota comercial é 110 km por hora, veículo parado, por exemplo, no Paraná, 30 minutos com veículo parado com ignição ligada. Em São Paulo é outro contexto, tem muito trânsito, então deixa ali 40, 50 minutos. Então você consegue moldar tudo isso de acordo com a sua, com a evolução da sua frota, tá? Então, o GoFleet está preparado para te ajudar. Gestor, volto a falar, o GoFleet trabalha para você, tá? A gente está aí para somar, para te facilitar no dia a dia. Maravilha. Bom, agora a gente pode falar de uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que você gosta também. Gosta? Aquele? Ele? É? Cara, vamos falar de dinheiro. Dinheiro. Bufunfa. Né? Gente, isso aqui não é um podcast de investimento, tá? Mas a gente vai falar um pouco agora porque essa inovação ela precisa fazer sentido no bolso. Né? A gente falou Total. de tudo isso é muito legal, mas quanto que isso vai refletir no modo que eu vou medir o ROI e essa operação, né? Essa frota, o meu custo, o que eu estou tendo, o que eu posso ter aí de retorno. Tem alguma dica aí? Acho que é legal trazer o que é ROI, né? Perfeito. Talvez algum gestor aí que não esteja familiarizado, que é o retorno operacional do investimento. Ótimo. Né? Tudo que você investe, você fala assim, comprei essa caneca, mas o que ela vai me trazer de volta, né, Leandro? E isso é importante, né, Rafa? A gente falar sobre retorno sobre investimento, que é algo que a gente sempre comenta com os clientes, enfim, com todo o ecossistema da GoFleet aqui. É muito importante. O ROI, ele está ligado diretamente hoje a qualquer investimento, né? Que se faça, independente se é gestão de frota, se é aplicação em alguma outra área, alguma coisa. E a gestão de frotas, vamos falar um pouco aqui da gente. Nós estamos aí em todo esse ecossistema de frotas, perfeito? E trazendo agora uma relação para o corpo humano. Eu vim pensando isso. Como que a telemetria está inserida hoje na parte, se nós fôssemos um corpo humano? Eu posso dizer que nós somos o coração, porque a gente está pulsando ali, estamos gerando os indicadores para toda a gestão de frota, entendeu? E esses comportamentos, esses indicadores, eles fazem leitura direto com o ROI, né? Excesso de velocidade por via, a gente nem falou hoje aqui, mas velocidade por via está ligado diretamente a isso também. Então, assim, a telemetria, ela te ajuda a você tem um investimento, vamos tratar como um investimento, e você pode ter certeza, ele vai trabalhar ali com 3 pontos, né? Redução de custos diretos, aumento da produtividade, né? E principalmente ali a mitigação de risco. Quando a gente fala em retorno do investimento, a gente pensa muito na parte de dinheiro também. E o capital humano? E a pessoa que está voltando em segurança para casa depois do dia de trabalho? Isso aí não existe dinheiro que pague, entendeu? Você, gestor, garantir que o teu condutor, no final do dia, de tudo isso que a gente falou, né, respeitando uma política de frota, que ele volta para casa. Isso aí não tem, né? E quando a gente traz exemplos de investimento, né, ROI, quando a gente está falando disso, nós temos aqui... o mundo de frotas é incrível, né? Porque várias empresas hoje... que utiliza, por exemplo, a nossa ferramenta, a nossa tecnologia, existe uma abertura entre os gestores. Gestor de uma empresa A, eu quero fazer um benchmark com a empresa B. O que eles estão fazendo lá de legal que eu posso aplicar aqui? Né? Por exemplo, vou citar alguns exemplos, a própria Cocamar, por exemplo. Né? Cocamar, com a telemetria GoFleet, aplicando lá, claro, a cultura de segurança, um baita trabalho eles tiveram. Eles conseguiram reduzir ali 80% do risco, né? Uma redução ali do comportamento dos seus condutores, de 80% é muita coisa. E isso, quando você reduz ali no comportamento humano, né?
o comportamento ali na hora de dirigir o veículo, vai economizar. O que vem depois é consequência. Economia de combustível, manutenção do veículo. Desgaste de pneu. Desgaste do pneu. A gente fala que o resultado financeiro é consequência da cultura de segurança. Exatamente. Né? Você foca na cultura de segurança e de brinde você economiza, digamos assim. Exato. Mas o que é legal, Rafa, e aí eu vou pedir também para a produção trazer para nós aqui, a gente tem um material bem legal que a gente usa para principalmente para você que está assistindo, e às vezes você está com dificuldade de convencer a empresa a colocar telemetria. A pessoa, mas é um gasto a mais na frota, não sei o que, tal. A gente sabe, Rafa, a parte de segurança é primeiro lugar, mas é difícil tangibilizar, né? Que nem você falou. Claro. Tem que focar a segurança, mas entenda, segurança em primeiro lugar e, como consequência, retorno financeiro. E aí a gente mostra exatamente isso aqui, Rafa. Isso aqui é um cálculo simplificado que a gente tem na GoFleet, todo um ecossistema aqui, anos de trabalho, cases, né, históricos que a gente tem. Então aqui a gente tem um cenário, Rafa. Um cenário que é bem comum, por exemplo, uma empresa com 100 veículos aproximadamente ali, ó, que rodam em torno de 3.000 km mês. Vamos ver, deve ter bastante gente assistindo a gente que tem isso aí. Que gasta aí, ó, vamos falar que esse cara tá com um Kwid na operação lá, que é bem comum o Kwid hoje em dia em algumas operações de frota. Tá fazendo média 12 nesse veículo aí, a R$ 6,43 de preço médio. Eu até tô sendo... tá barato aqui o meu combustível, né? Então, o que acontece? Esse cara aqui, só em performance, pega um Kwid, tem operação que eu vejo Kwid que roda bem mais que 12 km por litro, faz 15, 16. Então, assim, você vê o potencial que você tem de ganho ali. Aí você aplica ali, Rafa, uma metodologia que você vai analisar o comportamento, vai, né, pegar a velocidade por via. Não vamos entrar muito na velocidade por via, nesse detalhe, porque é spoiler do próximo episódio. O próximo episódio tem um case sensacional. Aí é chique demais. Que a gente vai trazer aqui. Mas olha só isso aqui, ó. Só na parte de comportamento, ó, você já economiza. Se você subir de 12 para 13 a tua média ali, com 100 carros, R$12 mil mensal. Aqui é o cálculo. R$148 mil de economia no ano. Aí eu não tô nem contando aqui que você vai poder economizar numa rodagem fora do horário comercial indevida. Aí é de acordo com a tua operação. Tem operação que permite rodagem no final de semana. Mas você vê como que o impacto de 1 km por litro já dá numa operação aí de 100 veículos. São quase R$150 mil por ano, cara. Muda muito. Aí se esse 13 vira 14 quilômetros, 15 quilômetros, né? Então, assim, você já está multiplicando por 2, 3 aquele saving. Então, isso aqui, você paga a telemetria muito fácil, cara, muito rápido. Fora o ganho que você falou, né, Rafa? Segurança. Você saber que a tua frota está mais segura, né? Então, você ter a economia total de mais de R$170 mil, cara, em um indicador, a gente está falando aqui. Ganhar um indicador de melhoria, entendeu? Ô, Yonta, deixa eu fazer uma provocação aqui. Nesse case aqui que você nos trouxe, o total gasto de combustível por mês é 164 mil, é isso, né? Ali no cantinho? 160 mil eu gasto com combustível aqui. R$160.750. A gente está falando aqui de uma frota de 100 veículos. Agora imagine o gestor conseguir trazer uma redução, né, só de combustível, 10% disso. A gente está falando de uma economia de R$16 mil. 15%. Eu digo isso, gente, porque nós temos cases que com o uso da telemetria chegou a 30%. É muita coisa. Então, vamos ser aqui mais conservador. Nós estamos falando aqui 10%. É 16 conto no bolso. Multiplica isso aí por ano. Cara, e outra coisa importante, que a gente... É um case que a gente passa também para os nossos clientes, é o seguinte. Política de consequência. Vou premiar os meus melhores motoristas. Cara, você não precisa tirar do teu financeiro para premiar os caras. Tira um percentual que você economizou ali e distribui para os 3, 4, 5 primeiros. Faz a diferença. Tu não está desamparando ali o teu financeiro, tu não está... a própria economia gerada, você usa um incentivo para gerar mais economia. Então, esse resultado que a gente saiu de 12 para 13, se a gente faz uma política de consequência na qual a gente vai premiar esses motoristas, pode no mês que vem já tem 14, não é 13. E aí isso pode ter uma diferença também, né, Yonta? Total. Para você incentiva o teu motorista
porque você incentivando, ele vai tratar o carro com mais tranquilidade, você vai ter... E aqui a gente está falando só de combustível. A gente não entrou no ponto de manutenção, pastilha de freio, óleo. A gente está falando de uma série de coisas... Uma reação em cadeia por trás disso. Exatamente, porque é um número que tu não vê aqui. Exato. Mas que ele vai sentir lá quando ele for fazer o fechamento dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos falando de um Kwid aqui, né? Exato. Eu achei que o Leandro foi muito bonzinho, 12 num Kwid. Meu, pega a estrada, eu já vi relatos de 18 km por litro, né? Claro, depende do pé, né? Do nosso amiguinho que tá lá. Mas é facilmente, né? Você olhando isso daí e aplicar, né? Claro, não adianta, às vezes, o gestor de frota sozinho, só ele que tentar puxar. Tem que apadrinhar mais gente, né? Mais pessoas junto, mais áreas para entender o projeto. E eu acho que tudo isso, quando você explica que realmente afeta diretamente, porque hoje todo mundo quer economizar, né? Quer trazer ali saving, né? Essa palavra. Todo mundo quer trazer saving. Então, eu acho que faz aí o elo diretamente a isso, traz outras áreas. E eu acho que isso aí vai trazer sucesso aí para todo mundo. Na tua gestão, porque você vai ter ali o que mostrar, você vai ter que com ações simples, né? Às vezes, volto a falar, fazendo o básico ali, né? Alguns detalhezinhos, fazendo os colaboradores, né? Os condutores entender isso, que às vezes ali dirigir de uma forma mais suave, mais conservadora, traz todo esse ganho. Então... realmente, né? Voltando a falar aí também de políticas de consequência, né? Quais são as consequências boas, né? Que nós vamos aplicar? Que tipo de reconhecimento a empresa vai estar aplicando? Enfim, uma coisa ela vai ligando a outra. Rafa, cara, por mim... Como assim? Eu ficaria aqui, a gente ficaria conversando mais, o papo tá muito legal. Bom demais, eu agradeço. E assim, te agradecer, né, pelos teus insights, pelo que tu trouxe para a gente. Então, nessa nossa conversa, a gente entende que é o seguinte, gestão de frota, ela é baseada em dados, responsabilidade e resultado. Eu acho que essa seria a fórmula, né? E você conseguiu trazer isso para a gente de uma forma clara, a gente brinca de uma forma descontraída, para que a gente mostre para o gestor como é importante que a gente está ali do lado dele para ajudar. Mas assim, fantástico o nosso papo. Se pudesse, a gente ficaria mais. Então, te agradecer aí por ter aceito conversar com a gente aqui e trazer a tua experiência aí, os cabelos brancos pra gente. Cabelo branco tem história, né? Mas eu brinco com esses cabelos brancos aqui. Ele começou na época do banco, tá? Então, eu culpo aquele período. Frota não traz, imagina. Gente, eu que agradeço aí de verdade mesmo esse momento. Quando a gente fala de GoFleet... A gente sempre se empolga, né? Porque é algo que a gente gosta. Eu lembro que quando eu trabalhava lá no mercado financeiro, às vezes a gente tinha que vender algumas coisas que a gente não acreditava, sabe? E realmente a telemetria é uma coisa que a gente acredita e acredita muito, né? Ele é um negócio real, é tangível tudo que a gente vende. Então, e a gente sabe que uma telemetria, esse recurso que a gente falou bem aplicado na gestão de frotas, ele vai trazer ali economias reais, a gente vai estar salvando vidas, então isso que é importante. Mas, mais uma vez, eu agradeço por estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho da minha história, um pouquinho de GoFleet. E você que está assistindo aí, que ainda não tem telemetria, nos procure, que a gente está aí, nós temos consultores, né, espalhados por todo o país aí, pronto para a gente conversar e fazer uma apresentação da nossa plataforma. Obrigado. Valeu. Obrigado, Rafa. Valeu compartilhar sua experiência aí com a gente. Para quem acompanha a gente, fica ligado, 2026 de muita estratégia, gestão, fazer o negócio acontecer, transformar dados em resultados. Siga a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, LinkedIn, Instagram da GoFleet, para você acompanhar as novidades aí e renovar e revolucionar o futuro da mobilidade corporativa. Então, foi esse mais um episódio da Red Videocast. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.